Estamos entrando. Olá, boa noite. Eu sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia. Nós estamos aqui fazendo uma live especial com 4 pessoas, uma live a 4 mãos, para encerrar as festividades, as comemorações dos 74 anos de fundação da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Nós estamos fazendo essa transmissão pelo YouTube, usando como base de plataforma o StreamYard. Nós queremos dar as boas-vindas para as pessoas que já entraram aqui no canal. Eu estou vendo aqui, já tem que rolar o mouse bastante para ver o número de pessoas. Vocês são todos muito bem-vindos. A nossa gratidão por você estar com a gente participando neste momento. Nós queremos conversar um pouco aqui, se Deus quiser, como se fosse uma conversa de sala de estar, com amigos conversando. Quem vai nos conduzir é a doutora Cirlei, que está aqui no vídeo acima, e ela também vai fazer as devidas apresentações. São muito bem-vindos. Eu te passo a palavra, Cirlei. Ok, uma boa noite a todos. Bem-vindos a essa primeira live da IPVN, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, em parceria com o Instituto Gartrell. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, um tema instigante, a igreja pós-pandemia e as relações afetivas. E para essa conversa, hoje nós vamos ter eu, Cirlei Aparecida de Souza Martins, eu sou pedagoga, também tenho uma formação na área do direito, e doutor Miguel Augusto Rios, ele é médico e com foco na área da psiquiatria. Boa noite, doutor Miguel Rios. E nós temos a Eloide Botelho, psicóloga, neuropsicóloga, também tem essa especialidade nessa área. E também nós temos o reverendo Hélio de Oliveira Silva, que é bacharel em teologia e mestre em teologia histórica. Então, e também é pastor titular da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Nós temos também que lembrar que tanto o Dr. Miguel Rios quanto a psicóloga Eloide são sócios fundadores do Instituto Gartrell. Bem-vindo a todos que eu espero que a nossa conversa dessa noite seja bastante produtiva, com certeza. E postem aí as suas perguntas online, para que nós possamos bater um papo gostoso, um papo tranquilo. Nós queremos hoje fazer um diálogo gostoso com cada um de vocês. Bom, e para aquecer esse nosso bate-papo, vamos aqui à nossa primeira pergunta. O doutor Miguel. Doutor Miguel, vamos lá. Doutor Miguel, nós sabemos que a pandemia, ela não é cega. Ela tem alvos privilegiados. Mas, mesmo assim, cria-se com ela uma consciência de comunhão planetária, de algum modo democrática. Segundo o sociólogo Boaventura de Souza Santos, a etimologia do termo pandemia, ela diz isso mesmo, todo povo é atingido. E assim, ficamos isolados socialmente. Agora, o momento já é de nos reorganizar emocionalmente, auxiliar o nosso próximo, nessa prática de se exercer a resiliência.
E esse é um ato cristão. No seu modo de pensar, doutor, de que modo ou sobre quais aspectos é possível manter ou buscar os meios de se viver bem, mentalmente? O que o senhor nos diz? É uma pergunta bem geral, né? Eu vou tentar respondê-la dentro desse contexto que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, que tem mexido muito com as pessoas, né? Eu vou falar da minha realidade, né? Assim, nesse período de quase 100 dias, eu tenho trabalhado normalmente e a gente tem recebido a população, os pacientes psiquiátricos, né? A gente tem percebido no dia a dia, na nossa prática clínica, alguma mudança, algum impacto, né, nessa população, que evidentemente não é representativo de toda a população, é uma população enviesada, são pacientes que procuram assistência psiquiátrica, que estão de algum modo mental e emocionalmente comprometidos, né? A resposta é sim, né? A gente percebe isso, né? Pessoas que já tinham história de tratamento psiquiátrico, o que a gente vê no dia a dia, na prática de consultório, são pacientes basicamente com cases de ansiedade e depressão, né? Pessoas que estão fragilizadas por conta dessa crise. É uma situação assim que envolve não só afastamento das pessoas queridas, mas também até desconforto físico, né? Esses dias eu atendi uma pessoa que mora numa casa pequena, com 5 pessoas, um idoso, ninguém pode sair, um cuidado, né, uma preocupação muito grande, às vezes a vida muito voltada para ficar, né, vendo o que a mídia está colocando a respeito disso. Isso causa realmente um nível de estresse que essas pessoas geralmente não foram preparadas, obviamente, para enfrentar, porque foi uma coisa nova, uma coisa inexplicável, uma coisa que está tendo muitas divergências de informações, né, uma sobrecarga de informações. E, assim, por ser uma situação nova, a gente também tem que procurar, como profissionais, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, etc., etc., conseguir também recursos, né, novos de como enfrentar com isso, né. E eu vejo que a gente tem que dar, assim, informações, né. Uma coisa que eu sempre falo, né, o pessoal está muito falando de novo normal. A coisa que mais pode nos dar esperança é que nós vamos voltar a como éramos antes, né, no velho normal, né, vai voltar aos trabalhos, a conviver melhor com as pessoas, a ir para a igreja, a enfrentar multidões, né, hoje a gente está percebendo quanto que a gente precisa de multidão, né, a gente reclama em lugares cheios, mas agora a gente está sentindo falta, né, está no trânsito totalmente vazio, falei, nossa, que coisa horrível, né, aconteceu o quê, né, eu estou até feliz esses dias aí, porque tinha muita gente, o trânsito voltou aqui, Goiânia mais ou menos, agora parece que vai fechar, né, a gente começa a ver que com todos os problemas do normal, é melhor esse normal, né, convivendo com as pessoas, podendo trabalhar, do que uma situação tão artificial como essa que a gente está vivendo, né. Então, assim, é uma situação nova, né, a gente só vai entender o que está acontecendo daqui a algum tempo, e nós, profissionais de saúde mental, também a gente está tendo que encontrar maneiras, de maneira emergencial, de como lidar com essa situação, né, e o mais importante é realmente trabalhar a esperança da pessoa, né, a dizer, não, o velho normal é o bom, com todas as dificuldades, não podemos abrir mão da maneira como a raça humana sempre viveu, né, com todas as dificuldades, né, o normal não é perfeito, com todas as situações estressantes que a gente enfrenta no dia a dia, mas essas situações estressantes eu acho que estão fazendo falta para a gente, né, só para iniciar mesmo o debate. Então, mas você falando, Eloide? A minha questão... Não, mas eu posso falar. É exatamente nesse ponto para a Eloide mesmo, sobre essa questão do estresse. Uhum. Olha, primeiro, boa noite a todos, estou felicíssima novamente de voltar às lives. Alguém hoje, aliás, várias pessoas me perguntaram assim, nossa, mas você estava tão sumidinha, eu pensei que você estivesse doente, né, até perguntar se eu estava com Covid. Eu falei assim, não, mas me deixa fora disso, por favor, né? Você está convidada a participar
participar dessa live. Então, muito obrigado aos que estão participando, e espero que nós saiamos daqui melhores que nós chegamos. Amém. Mas o doutor Miguel fez algumas considerações bastante relevantes a respeito dessa situação colocada inicialmente. O que aconteceu com o nosso mundo? Nós fomos pegos de surpresa, né? Uma mudança brusca na rotina das pessoas, de todos nós, e nunca na história humana, pelo menos na nossa recente história, do nosso século, não existe um momento onde todo o mundo teve que ficar preso em casa. Isso são informações históricas. E estar em casa, debaixo de prerrogativas, como o decreto que foi novamente baixado, tem um impacto muito grande, porque pessoas que normalmente gostam de ficar sozinhas, estão agora querendo estar na multidão, como o Miguel colocou. Nós reclamávamos muito do estresse do trânsito. Quem não reclama das buzinas e do estresse, agora está sentindo falta. Por que isso está acontecendo? Né? E a mudança mais visível no comportamento humano tem sido a impossibilidade de ignorar o que está acontecendo. Ninguém não pode ignorar. Isso é muito interessante quando a gente pensa que todo mundo está vivendo a mesma coisa. Relativizado. Se antes o mundo... Eu escrevi aqui hoje, você faz planos em relação ao que você deseja fazer quando voltar à rua, como sai antes? Você já está fazendo planos? Não, a gente não consegue. Parece que isso não existe. Você está falando de estresse e perguntando? A gente consegue pensar o que nós vamos fazer daqui 6 meses? Como vai ser o Natal? Como vai ser a 7 de setembro? Não, a gente não consegue pensar. E por que é que não consegue pensar? Porque parece que foi colocado em nós uma venda. Essa Covid, ela colocou o mundo em xeque. O mundo antes era dividido em vencedor e perdedor. Agora, é dividido em abatido ou sobrevivente. Não existe vencedor e perdedor na Covid. Existe humanidade que está sendo brutalmente impactada. E aí, que é o tema da nossa conversa hoje, essa pandemia, ela coloca em foco as nossas relações humanas. Essa pergunta sobre como é que vai ser as relações afetivas pós-pandemia tem sido um debate muito grande nos centros de estudos, dos estudiosos, os antropólogos. E uma das coisas mais interessantes é que ela coloca em foco o valor às pequenas coisas, aos detalhes, ao cotidiano das relações humanas. E o jeito desigual de operar a nossa sociedade brasileira e no mundo apareceu. Algumas pessoas, elas vão lidar melhor com esse processo, outras não vão lidar melhor com esse processo. Vão lidar pior. E os gatilhos, que são os diversos, para desencadear esse estresse, que, se não devidamente cuidado e observado, vai sim nos levar ao acometimento dos transtornos, dos quais o doutor Miguel disse que muitos o procuram porque já os têm, mas outros o procuram porque estão começando a sentir a doença aproximando do corpo, que a gente chama de psicossomática. Então, antigamente as pessoas, a gente via os blocos de situações, problemas no Brasil. Agora não, agora todos nós somos iguais. Todos estamos no mesmo barco. E uma coisa que eu li e eu queria citar aqui é a ideia de imortalidade da humanidade. Ela é colocada em foco com a mortalidade. E um desamparo profundo a nível do mundo. Nós estamos nos sentindo desamparados, né?
todos estamos percebendo que nós precisamos dar as mãos uns dos outros, porque estamos no mesmo barco. A Covid não é contra o problema da saúde. A Covid coloca em xeque não só o sistema da saúde, o sistema de relações, o sistema de educação, o sistema financeiro, o sistema do trabalho. Essa pandemia, ela é uma professora cruel, porque ela não nos avisou que viria em 2020. Eu acho que eu estou falando demais. Então, é interessante a gente observar como que algumas pessoas ficam sem norte, sem saber o que fazer, né? Enquanto que manter uma rotina pelo menos semelhante ao que tinha antes na vida dentro de casa, nas suas disciplinas, por exemplo, espirituais, da leitura da Bíblia, da oração, do cozinhar, do fazer o exercício de casa com as crianças, se tornou algo de fundamental importância, e que algumas pessoas estão se perdendo, sem saber que hora que eu faço isso, que hora que eu faço aquilo. Nós que transmitimos agora o culto online, ficamos nos questionando por que as pessoas não conseguem, por exemplo, se sentar para assistir o culto na hora em que o culto era antes do Covid chegar, né? Essa facilidade de poder apertar um botão e assistir 2 horas depois, 3 horas depois, tem levado algumas pessoas a sequer assistir, ou seja, as pessoas se entregam à televisão, se entregam ao sono ou a ficar acordado, né? E vão se perdendo algumas coisas que são pequenas, que são normais e que trazem exatamente para nós o equilíbrio, a segurança, a fórmula para lidar com a ansiedade que fica rondando o tempo todo, né? E aí você desconta isso no pedaço de bolo, na pizza que você encomendou, no botão da internet ali para você fazer uma compra online, essas coisas, né? Sim, mas essa situação, ela não é de agora. Sim. Ela só evidencia as disfunções. Né? Por exemplo, essa pergunta, as relações afetivas pós-pandemia, ela é muito geral. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Nós podemos estabelecer marcadores para isso? Os estudos têm falado da solidariedade, da empatia, do vínculo, e de uma série de coisas que estão aflorando, mas a gente corre o risco de ser só por causa do medo de agora, porque há mudanças, na história das pandemias anteriores, houve sim um repensar de muitas coisas, mas esquece, mas há um esquecimento. Então, na minha visão de trabalho, essas coisas que você citou, Pastor Hélio, elas são elementares, elas fazem parte do ciclo vital, do desenvolvimento global do ser humano. Toda pessoa que busca saúde integral, integralidade em sua vida, e isso é bíblico. Eu sempre penso que a Bíblia está na frente da ciência, porque a Bíblia, ela contém, ela traz a informação da revelação geral, e lá essas coisas estão prescritas para nós. Então, as famílias que não sabem fazer essas coisas que você citou, de sentar, de conversar, de orar, quem não tem esses princípios elementares, você acha que vai ser na pandemia que vai desenvolver? Esse aqui é a grande questão. Pode até, pode ser, se não... Sim, só para fechar, Sueli, quando há uma família disfuncional, e quando as pessoas têm dificuldades na função executiva, a ansiedade vem de sola, a perturbação vem de sola, e aí essa multiplicidade de estímulos, essa hecatombe, porque nós estamos diante de uma hecatombe mesmo, de estímulo, de tudo, é natural que as pessoas se perdem, porque não tinha disciplina pessoal antes. Eu sempre penso que a pós-pandemia, esse termo, eu vou devolver a palavra agora, Sueli, é um termo que a gente tem que tomar muito cuidado, até, por que a gente está perguntando? Em que sentido? A gente está ligando passado, presente e futuro?
exato. Porque o passado, o presente e o futuro pode ser agora, né? Sim, Só para reforçar essa questão que você está colocando, da, desse momento de retorno. Hoje, apareceu algumas cenas da 44 retomando o comércio. E nós sim. vimos as pessoas bastante excitadas com esse retorno. As pessoas indo às lojas, retomando, abrindo as portas, e as pessoas excitadas para ir às compras. E nós vimos esse mesmo frisson na Europa, é, as pessoas retomando as compras e retomando a sua rotina, mesmo sendo uma rotina, aquela rotina estressante de antes, elas querem isso que você disse, retomar, voltar à vida, entre aspas, normal, né? E aí eu penso que o doutor Miguel também pode estar contribuindo conosco nessa questão, né, doutor Miguel? Como sermos mais generosos? É possível o ser humano repensar quando ele fizer essa retomada, esse poder de resiliência do ser humano? Por que que ele não está fazendo essa reflexão, Eloide? Por que que ele retoma e ele retoma desse modo, né? Sem pensar, de forma irrefletida. Ele vem, vem novamente, mas sem pensar. Por que que isso acontece, esse fenômeno? O Miguel vai responder primeiro, porque você fez uma referência a ele. Eu gostaria que ele falasse, até porque eu falei bastante, mas eu irei falar a minha percepção. Se quiser que eu fale, eu posso falar, mas não seria elegante. Eu quero saber a percepção nessa linha da questão da saúde mental, né? Olha, Se nós somos todos parecidos mesmo. De perto, todo mundo é louco. Veja, ficar dentro de casa é um fenômeno compreensível. Nós temos que tomar muito cuidado para não judicializar todas as coisas. Nesse momento, todas as pessoas, os estudiosos, têm muito cuidado com as afirmações, com as conclusões, porque é uma coisa muito incerta, é um fenômeno que nós não temos referência antes no Brasil, por exemplo. É a primeira vez que o país fica colocado para pensar para dentro de casa. Então, ficar dentro de casa, por exemplo, uma casa grande, um apartamento grande, bem ventilado, que tem as janelas, os vidros, que vem a natureza, isso tem um impacto na nossa visão e no nosso cérebro muito grande, mas ficar dentro de um lugar fechado, igual o meu aqui, por exemplo, tem janelas pequenas, ao longo dos dias, das semanas, imagine pessoas idosas, imagine crianças, que inclusive não alcançam a janela e ficam só olhando para a parede branca, é muito natural que elas vão entrar num processo de saturação. E quando elas saem, elas vão sair mesmo assim, de forma impulsiva, e aí não vai, a habilidade de controlar o impulso, o entusiasmo é tão grande, o mesmo mecanismo que age para o medo, vai ser o mesmo mecanismo que vai agir para a euforia. É o mesmo mecanismo, a mesma área cerebral que fica hiperfuncional ou excitada, que a gente chama de estabilidade neural. Então, esse fenômeno é explicado cientificamente nessa resposta, de que o nosso cérebro reage assim é como se fosse uma coisa nova, como ela está com sobrecarga, como ela está tensa, é uma catarse, a gente chama isso de catarse, é uma saída, e se não tiver zelo, vai ter muitas dificuldades, o impacto quando volta para casa, gastos, e por aí afora vai. Então, o fenômeno da 44, porque ali é uma explosão de vida, de negócios. Quem vai para 44
geralmente está bastante pressionado emocionalmente, por questões financeiras, necessidade de pagar contas. Então, é uma resposta, Sueli, multifatorial. Não se responde assim, e não sei se eu colaborei com a sua resposta e pergunta. Assim, Miguel, pode falar. Né, Miguel? Eu tenho algumas questões que me preocupam. É o seguinte, a gente está se esquecendo que antes dessa pandemia do vírus chinês, na área de saúde mental, a gente estava preocupado com coisas como o alto índice de depressão, de ansiedade, suicídio, problemas relacionados à vida virtual intensa, desprezo pela vida real. Tem gente que diz assim, agora veio o Covid, ele vai resolver tudo, vai melhorar tudo, né? Vamos ter um novo mundo, todo mundo em torno do Covid, tal, né? Eu penso assim, que essa crise, a reação que nós estamos tendo a essa crise, estou falando tanto no nível pessoal, familiar, social e geopolítico, expõe as fragilidades que a gente estava passando, né? Parece que tem uma pergunta relacionada à morte. Sim, né? sim. Hoje a gente está vendo que o medo da morte certamente reflete o fato das pessoas não conviverem bem com a morte mais, né? Uma sociedade materialista, a religiosidade não faz parte da vida cotidiana das pessoas, os nossos cemitérios são bem longe, né? Nós acreditamos que seremos jovens e imortais, que a medicina fala isso, a gente acredita, mas vem o impacto de uma coisa que pode nos matar semana que vem, todo mundo fica doente, né? As doenças reativas que a gente está tendo, reação ao estresse que nós temos esses dias, é consequência dessa fragilidade anterior à crise, né? Então, toda a reflexão a respeito de como vai ficar as pessoas no período pós-pandemia, espero que tenha pós-pandemia, depende disso, né? Essa pandemia veio pegando uma população que já estava muito fragilizada, por exemplo, transtornos de ansiedade, aumento dos índices de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, o suposto aumento das tentativas de suicídio, né, que estava acontecendo. Então, a gente tem que refletir isso, como é que vai ficar? Eu, pessoalmente, não acredito que o Covid vai vir para curar isso. Ele pode trazer mais desafios. Na verdade, ele traz mais traumas. Como tratar isso, né? O que está me preocupando, o que está me preocupando é isso, né? Como é que a gente vai receber essa população? Como é que vai ficar? Doutor Miguel, né? Nessa linha de pensamento do senhor, tem uma pergunta interessante aqui que veio do chat. Como manter a sanidade? Se puder nos dar alguns conselhos práticos, serão de extrema importância. Veio do site. Nessa situação, é muito geral, né? Como manter saúde mental? Porque saúde mental envolve todos os aspectos da vida humana, né? Por exemplo, no ponto cognitivo, né? A gente tem que se abster, por exemplo, de negar essa situação. A gente está negando, não, é tudo teoria de conspiração. Outros estão sobrevalorizando isso. Né? As duas coisas vão te prejudicar mentalmente. Então, vamos ser realistas. Vamos ser seletivos, vamos buscar informações reais, confiáveis e suficientes. Não vamos ficar o dia inteiro ligado naquela televisão lá, o pessoal tocando terror na cabeça da gente. Vamos evitar isso. Eu sempre falo para muitas pessoas, desliga a televisão. Às vezes a família pede, fala para minha mãe, minha avó, que ela está obcecada com esse negócio, ela não assiste mais televisão, mas me dá esse conselho. A família pede para a gente fazer isso, né? Então, assim, do ponto de vista como a gente vive a era da informação, a gente está sobrecarregado por muitas informações, ou a era da desinformação, você fazer um filtro mental já é um indicativo de que você está tratando da sua saúde mental, né? Aproveitar o tempo livre, quem tem tempo livre, né, para buscar, né, pastor aí, incentivar o pessoal a ler a palavra de Deus, ler boa literatura evangélica, buscar canais
religiosos, né, no YouTube, ao invés de ficar vendo só Covid. Essas são dicas práticas, né, da gente manter essa boa saúde mental nesse tempo de sobrecarga de informações, que eu acho que talvez um dos maiores problemas que a gente está enfrentando nesse período aí de pandemia, né. E é claro, né, o indivíduo, assim, falando agora como na parte física, né, é importante, o ser humano precisa se exercitar, ele precisa de sol. Alguns estão defendendo aí que pegar sol melhora a sua imunidade. Claro, isso é óbvio, você precisa de vitamina D, você precisa exercitar-se de alguma maneira, né? Você precisa exercitar, você não pode abrir mão disso. Então, são esses aspectos práticos que a pessoa não pode abrir mão, né? Para ela enfrentar essa situação de boa, voltar ao normal, sem traumas, sem sequelas. Eu achei muito interessante a palavra de Davi no Salmo 16, ali no verso 9, quando ele diz: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. É muito interessante quando ele fala alegra-se, pois, porque o versículo anterior ele fala assim: o Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Por que que eu posso ter alegria no espírito e repouso no corpo? Porque Deus está sempre ao meu lado. E é interessante que o salmista coloca duas explicações dessa companhia, desse acompanhamento de Deus nas nossas vidas. Primeiro, que é ele que coloca alegria no nosso coração. E segundo, o versículo 10, ele também fala: pois não deixarás a minha alma na morte. Por que que eu posso ter segurança? Por que que eu posso ter repouso? E a minha saúde pode ter equilíbrio, a saúde do coração e da alma e a saúde do corpo. O corpo repousa seguro porque a alma está alegre, porque Deus está comigo. A certeza, a segurança da presença de Deus nos acompanhando na nossa caminhada traz equilíbrio, traz saúde mental, traz saúde para o corpo, inclusive, porque nós somos uma integralidade. Muitas pessoas, elas se esquecem, muitos cristãos, inclusive, estão se esquecendo disso. A base da nossa afetividade, ela brota, como cristãos, ela brota da nossa afetividade com o próprio Deus e o fato de que nós experimentamos a sua afetividade. Ele se dignou a andar com a gente. Ele está perto, ele não é aquele que está longe. E porque ele está perto, o meu coração se alegra, e porque ele está perto, eu tenho segurança de que a minha alma não ficará na morte. E a hora que essa pergunta da morte chegar, a gente fala um pouco mais sobre Então, pastor, vamos aproveitar que o senhor está com a palavra e vamos falar da morte. Ouvi falar de morte, já entre parênteses, a questão da pandemia, né? Leva as pessoas, principalmente os idosos, a refletir sobre a brevidade da vida. Qual a sua palavra, então, como reverendo, para os nossos idosos? Então, Eu diria, para morrer bem em Cristo. é muito importante a gente manter em foco que a Covid não está levando só os idosos, né? A gente tem visto muitos jovens aí achando que eles não vão pegar, vivendo a vida como costumava viver e até levando para casa a Covid por outros meios. Eu tenho alguns parentes que trabalham como motoristas de ambulância e pegaram o Covid. Mas eles não pegaram com os doentes que eles transportavam. Eles usavam lá umas roupas especiais parecendo astronauta. Eles pegaram de pessoas que não estavam levando muito a sério essa questão aí do Covid. Uma imagem que me impressionou muito a semana passada foi de um pastor idoso numa igreja italiana. Vocês sabem que lá na Itália o Covid estragou bastante. Então, a imagem que eu vi foi esse pastor, a Itália está retomando a vida normalmente outra vez, esse pastor, então, abriu a igreja para o culto, e eles resolveram homenagear as pessoas que haviam falecido de Covid naquele período, trazendo para o templo fotografias emolduradas das pessoas que faleceram.
Então, o vídeo começa com o pastor olhando para o templo, e aí ele olha para o primeiro banco, tem lá uma fotografia emoldurada, e a câmera começa a subir. E o templo era um templo quase do tamanho do templo da igreja de Vila Nova, lá na Itália. E inúmeros bancos com as fotografias emolduradas. E dá uma tristeza a gente assistir isso. Né? Parece que acabou, né? Não tem expectativa. Mas a gente precisa entender que, para nós cristãos, a morte ela não é uma inimiga, ela só é um portão, e ela não deve ser temida, embora quase todos nós, tem muito medo de morrer, às vezes até de como vai morrer, do que de morrer em si. Um senhor idoso que eu conhecia falava: eu tenho muito medo de morrer porque eu fico com medo de ficar sem ar, né? E aí, quando ele faleceu, foi uma experiência muito incrível. Ele faleceu tranquilamente no seu leito lá, dormindo, né? Então, ele não teve a preocupação de ficar sem ar, porque estava dormindo. Jonathan Edwards, um pastor do século XVIII, num dos livros que ele escreveu, na verdade, um dos livros que ele conta o testemunho da esposa dele, ele conversava sobre a morte com todos os filhos dele, porque naquela época era muito comum, né, crianças morrerem. Ele morava numa igreja que era na fronteira oeste dos Estados Unidos, bem do lado das tribos indígenas. Tinha uma floresta em frente à casa dele, podia vir um urso, podia vir um leão da montanha e levar um dos seus filhos. Era muito comum isso nos Estados Unidos naquela época. Então, ele e a esposa resolveram que falariam sobre a morte com os filhos desde pequenos. Ele teve 11 filhos, os 11 chegaram à idade adulta. Mas, desde pequenininhos, eles conversavam sobre crer em Deus, receber a Jesus, viver uma vida digna e construir a vida que tem no presente pela segurança da vida que haverá no futuro. Sproul, ele fala o seguinte: se você sabe para onde vai, você tem como organizar a sua vida no presente. Se você não sabe para onde vai, como que você vai organizar a sua vida? Então, nós que somos cristãos, sabemos para onde vamos. Nós podemos organizar a nossa vida à luz da promessa e do lugar para onde nós vamos. Nós podemos até ter medo de como vamos morrer. Vamos morrer de Covid? Não sabemos. Mas se a Covid bater na nossa porta e nos infectar, nós sabemos que Deus nos ajudará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. No momento de enfrentar essa situação, Deus nos trará paz ao coração. Nós estaremos em paz, porque sabemos para onde vamos. Essa é a nossa maior esperança, e a esperança cristã não é uma expectativa, uma dúvida, mas uma certeza de que Deus, de fato, como disse o Senhor Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu estou preparando um lugar para vocês lá. Esse é o conceito. Sim. Pode comentar. Pode falar, irmã. Boa explicação, né? Agora, no caso da morte, no caso da Covid, ela é um fenômeno, porque a rapidez com que uma pessoa que entra num quadro de gravidade e vem a óbito tem assustado as pessoas. Então, existe esse posicionamento perante a morte, o entendimento perante a morte e o impacto da morte em nós, porque nós não fomos feitos para morrer. A morte é chocante porque ela é contrária à vida. Então, nós nunca vamos ficar confortáveis perante a morte, mesmo os santos homens de Deus que estiveram se preparando toda a vida, e nós precisamos de entender que a morte ela é uma experiência humana. Nós precisamos de ter educação para a morte. Como nós precisamos de ter educação financeira. É estranho nós falarmos isso.
Mas em momentos de pandemia, nós estamos vivendo atormentados, assustados, porque o mundo pós-moderno, ele não tem esse conceito de morte, ele é imortal, ele é evolucionista, ele não morre, ele sempre vai se transformando. Então, a morte é uma interrupção de uma experiência. E na pandemia, essa experiência, ela é muito agressiva, porque tira das pessoas a liturgia da morte. Não há despedida, não há como vivenciar isso, e aí o luto entra numa forma muito mais agressiva. Então, tem essa compreensão espiritual da segurança de que a morte é uma transferência. Na verdade, a morte, para o crente, ela é uma transferência de status. Ela não é uma interrupção da vida. O crente não interrompe vida. O crente muda de status. E, como o pastor bem disse, pode ser que venha por meio da Covid ou de outra coisa. E, na verdade, o número de óbitos por outras enfermidades são muito maiores do que o da Covid. Inclusive agora, em tempo real, no momento. Então, essa experiência de morte, ela vem com a carga de significados, de representações, e nesse momento, onde todos nós estamos limitados, onde o medo da infecção varre as pessoas, são fenômenos, Sueli, que nós estamos aprendendo a lidar com eles e convivendo, e eles têm determinado o nosso modo de ser. Por isso que as nossas funções cognitivas, emocionais, como o doutor Miguel colocou, nos impede, inclusive, de agirmos em manejos que nós faríamos em outras ocasiões, naturalmente. Para sobreviver, e aí entrando no nosso tema, nos afetos, esse momento, ele é crucial para nós revisitarmos a nós mesmos, e como diz Jeremias 40, Lamentações 3:40, que nós possamos nos esquadrinhar e verificar em que pé nós estamos. Porque nós temos um momento finito. À medida que nós nascemos, a educação para a morte, ela nos informa de que na gestação, o minuto da gestação já é contagem regressiva. Nós passamos por todos os ciclos do desenvolvimento. Você aceita mais facilmente que um idoso morra, mas um jovem, uma criança, e nós estamos lidando com isso. Então, ter essa visão cristã, e só o cristianismo, nesse momento, tem uma resposta plena e ampla, e eu falo com muita segurança, porque há um vácuo, há um vazio muito grande, e conviver com o luto, com limitações, com as restrições, isso sim nos expõe, e para os mais vulneráveis, vamos ficar muito expostos aos transtornos. Por isso, eu acho que essas lives são, sim, muitas vezes exaustivas, mas são muito importantes para que possamos nos dar a mão. Porque o que é, na verdade, o afeto? O afeto é uma experiência humana onde eu tenho um vínculo para com o outro, onde eu me manifesto como ser humano. E o que vai ser da humanidade, como diz Miguel, se houver pós-pandemia, é que nós vamos olhar para o outro com um outro olhar. E se nós não aprendermos as lições, pouco tempo depois, nós as esqueceremos e voltaremos à normalidade, como é próprio do ser humano, que esquece, muitas vezes, aquilo que não deveria ser esquecido, porque são valores atemporais. Você Doutor Miguel. muito importante, sabe, Eloide, porque a gente aprende na faculdade, nos cursos de teologia, quase todo curso que a gente aprende que crise é oportunidade, né? E ela pode ser uma oportunidade positiva de você se tornar uma pessoa melhor,
mas ela pode ser uma oportunidade para você piorar ainda um pouco mais, né? A gente vê que eu tenho pensado muito como pastor, é muito possível, e a gente vê na literatura bíblica sobre os sinais dos tempos, de que Deus dá uma apertada e as pessoas, em vez de se arrependerem, elas blasfemam. É chocante você ler as taças de Apocalipse, quando elas são derramadas, e as pessoas sofrem, e de repente, em vez delas se arrependerem, elas blasfemam o nome de Deus, né? O Donald Carson, num livro que chama Um Chamado à Reforma Espiritual, ele faz um comentário até quase jocoso, quando ele diz: você pensa que no dia do juízo as pessoas irão entrar numa fila em direção ao inferno cabisbaixa, dizendo: puxa vida, Deus não me salvou, eu era tão bonzinho? Ele disse: não, muitas pessoas estarão indo para o inferno dizendo: Deus errou, Deus não sabe de nada, Deus não investigou a minha vida direito, né? Eu sou muito melhor do que isso. As pessoas, elas acham como que podem colocar Deus num vidrinho e dizer para ele o que ele deve achar, fazer ou tudo mais. Então, a natureza humana pecaminosa, ela pode piorar ainda mais. Tanto é que a gente tem visto aí o aumento da pornografia, a gente tem visto o aumento da violência doméstica, né? A gente tem conferido isso. As pessoas mais ansiosas, mais estressadas, mais impacientes, querendo reivindicar mais, e esse ponto ele é forte. Eu acho que talvez nós cristãos tivéssemos que nós tomarmos a consciência de que Deus está nos dando uma oportunidade de principalmente rever as nossas práticas cristãs particulares, mais dentro de casa. Como é que é o culto doméstico? Como é que é a oração com a família? Como é que eu tenho feito a minha leitura dentro de casa? Como é que eu tenho tratado os meus filhos? Como é que eu tenho tratado meu pai, minha mãe? Como é que eu recebo de fato o vovô e a vovó? A gente tem muita notícia de pessoas que estão muito saudosas do vovô e da vovó, mas tem gente aí que odeia o avô e a avó, porque às vezes o avô e a avó é a única palavra de sensatez dentro da sua casa, e ele não gosta, né? Essa semana eu vi um avô pegando o PlayStation de um aí, jogando lá na churrasqueira, porque ele não queria almoçar junto com a família, né? E teve a coragem de colocar isso no YouTube para o mundo inteiro ver, né? Oh, que prejuízo aquele negócio, né? E o rapazinho lá, um adolescente, pulou no chão como se fosse um bebezinho, esperneando. Eu falei: puxa vida, um adolescente fazendo. Pastor, eu quero aproveitar essa fala do senhor e aproveitar também uma pergunta do chat. Alguém perguntou, fez a seguinte questão: se na advocacia, qual seria assim, a demanda, né? Qual área? Por incrível que pareça, não é apenas a criminal, viu? Não é. A civil também. Mas, na área criminal, uma das questões que tem vindo assim, alarmante, realmente a violência doméstica, né? Contra mulheres, contra os idosos, né? As crianças, são as pessoas que são, realmente, elas demandam maior fragilidade. E aí vem a minha questão para os nossos dois especialistas aí na área da saúde, né, doutor Miguel, a Eloide, que estão lá dentro do Instituto, né? Vocês que desenvolvem uma atividade, tem outros profissionais lá, tem uma equipe multidisciplinar, e esses impactos, os efeitos da pandemia, vocês trabalham, né, com esse tipo de demanda, né, violência doméstica, alcoolismo, né, o doutor Miguel, ele se referiu à questão da solidão, essas adversidades, as perdas, né, inclusive de emprego, são fatores importantes, né, o que trazem esse sofrimento? O que vocês, de que modo vocês auxiliam essas pessoas, viabilizam essas ações, vocês fazem parceria com as igrejas, convênios, os encaminhamentos,
que vocês têm a nos dizer, nos auxiliar? Olha, nossa sociedade é uma sociedade adoecida, isso é bíblico, né? Eu estava aqui enquanto o pastor estava falando, estava lembrando daquele exemplo do sapo. Quando você coloca o sapo dentro de uma água e põe no fogo, lá numa vasilha, se a água está fria, ele vai se adequando ao processo. Agora, se a água está quente e você joga ele lá dentro, ele vai surtar, né? Ele vai reagir. Assim é o ser humano. Quando nós somos submetidos a um estresse gradativo, nós vamos ajustando-nos a ele até a hora que explode. E aí a gente tem uma curva. Para isso existe uma curva. O nosso cérebro, ele tem limites. Ele é ilimitado, em uma certa forma de dizer, pela singularidade dele, mas ele, de acordo com a pancada, ele vai reagir. E a forma do cérebro reagir é por meio das disfunções. Então, nós temos uma sociedade onde o padrão existencial é a si própria, é o antropocentrismo. Por isso, nós estamos encontrando as pessoas querendo que as suas razões prevaleçam nessas guerras todas. E o Instituto, ele vem, e aí eu queria falar alguma coisa a respeito desse trabalho, que, na verdade, se trata de um grupo de profissionais de confissão cristã, e que tem muitos anos de atividade, que tem seus próprios consultórios, suas próprias vidas profissionais, suas atividades, exercícios, mas que nós nos reunimos e dedicamos uma parte da nossa vida para trabalhar de forma missional. Não é que a gente faz de graça, porque não é possível, mas a gente tem uma visão de formar mentalidades e promover saúde integral, servindo as pessoas e promovendo saúde. Então, nós já vai fazer dia 22 de julho, 5 anos que nós estamos com esse trabalho, um trabalho onde não há recursos financeiros, nós é que o sustentamos, mais particularmente eu e o doutor Miguel, mas são profissionais voluntários que nós temos nos reunido com o mesmo propósito, com formação semelhante, com postura ética semelhante, com compromisso e doação semelhante, e nós estamos começando a nos inserir socialmente dentro tanto da sociedade não cristã, quanto, e principalmente, que é o nosso foco primário de trabalho, a comunidade cristã. E o nosso interesse é formar mentalidades, é fazer atividades. Por exemplo, agora, em setembro, nós vamos fazer a 4ª jornada a nível nacional. Ela vai ser gratuita, e quem vai estar nos conduzindo é o Uriel Ferreira, de quem eu agradeço, não sei se ele está me vendo aqui agora e ouvindo, mas o perguntar não ofende neles, que nós vamos, com a parceria com eles, disponibilizar 20 palestras, 2 semanas, 11 dias de eventos, com diversas programações. E qual que é o nosso interesse imediato? Auxiliar as pessoas, informá-las, orientá-las, assisti-las, encorajá-las com a integralidade da nossa vida, porque não é só a mente, também não é só o espírito, nós temos um corpo, esse corpo foi criado na nossa compreensão por Deus, e nós temos, nesse momento, o exercício da mordomia cristã. Então, eu sempre penso, esse novo normal, e eu vou pegar um gancho aí que o doutor Miguel disse, esse novo normal, é meio vago essa expressão. Pós-pandemia, semana mesmo, estava conversando com uma amiga minha, essa palavra pós-pandemia é só um jeito da gente tentar visualizar quando a curva for achatada. Porque o ser humano, não existe, aquele mundo antes não existe mais. Ele ficou lá no dia 15 de março. O que nós teremos é uma nova forma de nos adaptar a esse momento da nossa história. E não tem nada de novo, isso é muito comum. Foi assim nas pandemias anteriores, foi assim na Segunda Guerra, vai ser assim até a segunda vinda de Cristo. E nós não precisamos ficar assustados com isso.
E para não ficarmos assustados, respondendo a sua pergunta anterior lá dos manejos, existem coisas que são elementares. Toda vez que a gente faz as coisas elementares, nós somos bem-sucedidos. O problema do nosso ser humano é que nós não gostamos de fazer os elementares. A gente sempre se foca no sofisticado. Hoje o sofisticado é ser simples. Hoje o sofisticado é seleção de estímulo. Hoje o sofisticado é você cumprir uma agenda mínima. Hoje o sofisticado é você ter disciplina. Coisas que são elementares. Então eu sempre fico perguntando, esse desespero todo, essa perguntação toda, esse tanto de inquirição, como é que vai ser o que tem de ser. E cada um tem que cuidar de si. Básico, é bem básica a resposta, viu, Sueli? Não tem novidade. Se for buscar em todos os profissionais de saúde, eles vão responder a mesma coisa. Não perca você de vista. Não perca o seu cérebro de vista. E o Instituto Gartrell está querendo somar com a sociedade, fazendo parceria com as igrejas, convidando os pastores para pensar que a psicologia é um guarda-chuva de Deus, não é do humanismo, é feita por homens que não são crentes, alguns deles são, mas a gente tem que filtrar todas as coisas e ter o que é bom, porque tem muita coisa boa. Então, o que nós fazemos é buscar fazer a integração da fé e da ciência, respeitando a especificidade de cada um. Sim. Muito obrigada. Para o doutor Miguel, é uma perguntinha aqui, porque está acabando nosso tempo, né? Uma perguntinha para o doutor Miguel, que veio do chat. Doutor Miguel, além dos pontos negativos, uma pergunta muito interessante, como os traumas, a crise, os medos, o que vamos ter de positivo para a família e para a igreja no pós-pandemia, doutor? O que o senhor nos diz? Vai ter o positivo se a gente conseguir tirar lições preciosas a respeito das nossas vidas num momento tão diferente como esse. Né? Infelizmente, a humanidade ela tende a esquecer. Né? O que a gente espera? Daqui a 1 ano, 2 anos, as pessoas vão esquecer que isso aconteceu. Mesmo porque a nossa sociedade é de pessoas desmemoriadas. Passa 3 meses, todo mundo apaga na memória e começa tudo de novo. Né? Mas que não se esqueça, né? À medida que a gente for ter uma compreensão melhor do que acontecer, vão publicar livros, vão publicar, virologistas vão ter mais certeza do que é esse tal de Covid, né? Então, assim, a gente não deve esquecer essa experiência, né? Estou falando a nível de nós, né? Aqueles que tiveram a sua vida extremamente impactada, tiveram que se trancar em casa e perderam pessoas, elas não podem se esquecer, né? Porque isso faz parte do amadurecimento, né? O ser humano é assim, ele precisa da pancada para crescer, né? Deus faz isso para a gente também, né? Então, assim, não esquecer e tirar lições preciosas, né? Isso é resiliência, né? Adaptação, né? Pelo menos, assim, procurar fazer isso com a nossa vida, com a vida das pessoas que nós conhecemos, a vida das pessoas que nós podemos ajudar, né? Esperar que o governo faça isso, esperar que fulano de tal faça isso, que as grandes instituições façam isso, eles não vão fazer, a gente tem que fazer isso, né? O Instituto Gartrell é uma coisa pequenininha, uma instituição pequenininha, mas a gente tem um universo de pessoas que confiam em nós e a gente busca abranger, conhecer bem essas pessoas e poder ajudar, pelo menos com informações, né? Informações fazem diferença, né? É isso. Então, as pessoas estão perguntando sobre o que a gente pode tirar de positivo disso. É complicado a gente falar sobre o positivo, sendo que nós temos que tomar decisões. Eu penso que Deus está nos chamando a refletir. Olha para a sua relação primeiro perto. Você está concentrado dentro de casa, como que está a sua relação com a sua esposa? Será que não tem formas de você tratá-la melhor? E agora você tem a oportunidade de praticar isso? Tem formas de tratar o seu pai melhor?
Às vezes a gente precisa, nesse tempo, simplesmente de que alguma pessoa nos fale isso. E Deus tem a capacidade de pegar uma frase dita quase que sem querer e fazer dela uma mudança imensa na vida das pessoas. Quando minha mãe faleceu e nós nos reunimos em família para conversar sobre isso, um irmão meu falou uma coisa que eu não consigo esquecer. Ele disse, olha, à medida em que a gente envelhece, Deus quer que nós nos tornemos pessoas melhores, não pessoas piores. Então, às vezes eu fico olhando para alguns irmãos que estão há muito tempo na igreja, e quando eu os conheci há 30 anos atrás, minha fé já está completando 40 anos de idade, elas eram pessoas iracundas que gostavam de falar palavrão. 30 anos depois, eu as encontro novamente iracundas e falando palavrão. Né? 30 anos mais velhas. Então, uma pandemia como essa, que faz com que a gente se concentre em algumas coisas, a gente precisa se concentrar para tentar desatar nós e firmar os passos para o melhor. Eu creio que o mais positivo que a gente pode tirar dessa pandemia é a oportunidade de aprender como discípulo a caminhar com Jesus melhor. A ser o discípulo que ele quer que a gente seja, a ser o homem atencioso que ele quer que a gente seja, a ser a mulher prestativa que ele quer que a gente seja, a ser o filho obediente e respeitoso para com os pais que ele quer que a gente seja. Não abandonar nossos avós, mas lembrar que nós somos, na verdade, flechas na aljava deles, porque a Bíblia diz que os filhos são flechas na aljava dos pais. Então, é um período para nós tomarmos decisões e procurarmos em obediência à palavra e atiçados por esse medo que a Covid está trazendo, acalmar o nosso coração, perceber a presença de Deus ao lado e tomar a decisão de, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero te seguir, eu quero aprender, eu quero ser uma pessoa melhor, para que quando eu puder exercer isso com mais abertura, eu faça livremente, naturalmente, com uma nova disposição. Essa é sempre a questão de tomar uma atitude diferente para o futuro, em relação ao nosso Deus. E o próximo, né? Olha, eu tenho um aspecto positivo da crise, né? Nós estamos agora olhando para a dor, porque nós estamos acometidos de dor, de medo, de privação sensorial. Essa privação sensorial provoca tudo isso, privação de contato, né, físico, mas existem muitas coisas boas que estão acontecendo. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não mudou. Assim, no plano divino não tem nada acontecendo, está acontecendo na história. O vírus veio, né, pegou a nós desprevenidos no sistema da saúde, porque se o sistema da saúde fosse adequado, estaríamos menos piores. E aí, põe em evidência o sistema financeiro, o sistema educacional, o sistema afetivo das pessoas, dos vínculos, mas existem muitas coisas boas. Deus está trabalhando muito, as pessoas estão aprendendo, especialmente no Brasil, de maneira muito criativa, de reorganizarem suas vidas, de reorganizarem sua forma de ganhar dinheiro, de trabalhar. Nós temos muitas coisas boas acontecendo. Nós precisamos de parar de ser negacionistas e fatalistas. Nós temos que ser graciosos, porque ele segura na nossa mão. Então, eu estou aqui elencando, o mundo está aprendendo a pesquisar em tempo real e muito rápido, melhorando os insumos, melhorando uma série de coisas. Muita coisa boa está acontecendo. Nós estamos tão focados no medo, no pânico, na tragédia, que nós estamos esquecendo que dentro da nossa própria casa também coisas boas estão acontecendo. É verdade que 50%, 60% dos lares, dos casamentos estão enfrentando crises, mas eles já estavam em crises. Quem vem estruturando a sua vida de forma litúrgica está aprendendo a encontrar novos recursos e manejos. E como é que a gente faz isso? Não é no agito. Então, a solidariedade, a empatia, a partilha,
a criatividade, o esforço, uma série de valores, eles estão sendo ressignificados, mais valorizados, e muitas outras coisas, por exemplo, esse senso de comunidade, de limite, ninguém compra o ar. O presidente do Banco Santander de Portugal, um dos homens riquíssimos, bem no começo da pandemia, ele veio a óbito, porque ele era comórbido. E ele foi acometido do vírus, da Covid, e no hospital ele entrou em desespero, porque ele não conseguia respirar. E aí a filha não pôde vê-lo, e ela escreve um tributo a ele, dizendo: meu pai foi embora com tanto dinheiro, mas não pôde comprar o que dinheiro nenhum compra, que é o ar. Nós precisamos abrir os nossos olhos para ver o movimento de Deus completo. Deus não está só nos abatendo, Deus está nos refinando, Deus está nos significando. E se for plano dele, que nós sejamos abatidos pela Covid, a gente pode tomar ivermectina, esse nome todo de remédio aí, não vai adiantar nada. Então a gente precisa parar de ter medo, a gente precisa ter foco, levantar pela manhã, levantar com vida, ter uma agenda, ter uma liturgia, ter propósito, inclusive dentro da própria pandemia. O Miguel citou alguns manejos. Não dá para viver sem propósito. E nós encontramos, por exemplo, as mães com sobreposição de tarefas e papéis, e os outros. Parece que deu um probleminha com a Eloide. É o doutor Miguel, enquanto resolve o probleminha da Eloide, nós já estamos encerrando. O doutor Miguel tem alguns segundos, poderia dizer as suas últimas palavras de incentivo, de enfrentamento emocional para as pessoas que estão ouvindo, que ouvirão a nossa live, para esse momento, doutor? Sim, né? Eu acho que o importante é aquilo que o pastor tem colocado, né? Diante de tanta incerteza, né? A gente tem que buscar aquilo que uma rocha para se apoiar, né? Assim, nós cristãos temos a palavra de Deus, né? Nós temos os caminhos de Deus, que a esperança de que a vida não acaba ali, né? Nós temos uma eternidade de bem-aventuranças, né? Eu acho que nesse momento, você que tem uma fé, né, que você tem um compromisso com Deus, eu acho que isso é mais importante que qualquer informação técnica que a gente possa dar, né? Porque as informações científicas, elas são cambiantes, né? A gente está vendo aí a incerteza dos profissionais: faça isso, não faça aquilo, lockdown, não é lockdown, usa ivermectina, não usa ivermectina, usa a hidroxicloroquina aí, né? Então, assim, na palavra de Deus a gente não vai encontrar essas sim ou não, né? A gente vai encontrar um caminho, né? Então, é isso que vai te ajudar a passar essa tempestade aí. Eu caí, né? Caiu, mas tá. Mas era isso mesmo, a gente precisa ser mais prospectivo. Eu sempre falo que mesmo nessa crise, nós precisamos nós somos a família da aliança, nós estamos seguros. Eu estou falando para um público cristão, nós precisamos ser mais afirmativos e parar de ficar olhando para a tragédia. Deixem os governos e as pessoas cuidarem, sejamos solidários, sempre solidários, mas nós precisamos de tomar cuidado, porque senão a gente se torna monotemático, de um discurso só, a gente para de viver. Não pode. Vamos mudar o tema, vamos incluir outros temas no nosso dia, vamos procurar as pessoas. Como é que vai ser a vida pós-pandemia? O que você era antes, não precisa de mudar muita coisa, só aprendendo as lições, como o doutor Miguel disse, e seguindo aquilo que já está escrito. Ele vai nos conduzir em triunfo,
e por meio de nós, vai manifestar a todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, nós temos um sentido missional e ele é contínuo. Antes, durante e depois da pandemia, ele não muda. Se você é uma pessoa afirmativa, prospectiva, você vai, sim, encontrar recursos para subsistir, transcender, sobreviver e dar seguimento à sua vida agora e depois desse período. Eu não fico pensando em pós-pandemia. Para mim, a vida é uma só. Não existe pós-pandemia. Existe vida. E relacionamento é contínuo. Antes, durante, depois e na eternidade. Respondendo agora bem rápido, né? Obrigada, Eloide. A palavra, então, está com o reverendo Hélio, para encerrar a nossa live. Nós já, de antemão, agradecemos ao doutor Miguel o carinho e o tempo que ele se dispôs a estar conosco, a Eloide, que carinhosamente também esteve conosco, essa disposição, reverendo Hélio, e todas as pessoas que estiveram conosco. Então, a palavra está com o reverendo para nos encerrar nesse fantástico espaço que nós tivemos todos aqui para esse diálogo. Eu quero agradecer muito a você, Cirlei, que a ideia de fazer esse debate dessa forma foi sua, pôs a gente para suar, para aprender como usar um aplicativo novo para fazer caber 4 pessoas numa sala só, né? Mas foi muito bom. Quero agradecer ao Miguel, ao doutor Miguel, uma pessoa que a gente tem sempre buscado quando precisamos, a Eloide, que já é nossa companheira desde quando eu comecei o ministério, ela estava começando dela também lá em Séries, a gente se conheceu num treinamento da PEC e temos caminhado junto até então. E obrigado a você por nos conduzir tão bem, Cirlei. Só frisando que esse debate, esse primeiro ciclo de debates, que quer dizer que a gente vai tentar fazer outro, agora a gente aprendeu a usar a tecnologia, né? Mas é para a gente comemorar os 74 anos de fundação da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Lá em 11 de junho de 1946, a primeira igreja fundou a sua terceira congregação, né? A primeira igreja foi fundada pela missão, depois abriu o trabalho da segunda igreja, as duas fundaram Campinas, e aí fundou a quarta igreja presbiteriana de Goiânia, que é a igreja de Vila Nova, e Deus nos tem dado o prazer de pastorear essa igreja em meio a essa pandemia. Sou muito grato por poder estar aqui com vocês. Sim, Cirlei. Nós estamos gravando aqui, vai estar sendo transmitido pelo YouTube. Sim. Amanhã, no mais tardar, depois da manhã, esse debate já estará ativo no nosso canal e você poderá assistir tranquilo, pode compartilhar com outros. Nós estamos naquela campanha para alcançar 1.000 inscritos no nosso canal. Hoje nós chegamos a 525 e na hora que nós começamos essa live eu vi muitos novos inscritos no canal aqui aparecendo no lado direito inferior do vídeo. Nós queremos agradecer você que teve à disposição de separar tempo para assistir, para estar com a gente, se inscrever no canal. Nós queremos chegar a 1.000 inscritos, porque o YouTube libera, após 1.000 inscritos, a possibilidade da gente fazer transmissões também pelo tablet e pelo smartphone. E nós queremos chegar lá, porque queremos fazer transmissões não só dentro de sala, mas também ao ar livre, se Deus assim permitir, né? Amém. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem vai assistir os próximos. Muito obrigada a todos vocês dois, brilhante companhia, né? Obrigada ao Miguel também, prazer. E a todos os ouvintes. Prazer. Gente, muito prazer, doutor Miguel, Eloide, reverendo. Então, estamos encerrando. Eu vou apertar o botãozinho vermelho aqui, que é o fim do broadcast. Até mais, irmãos. Bom descanso a todos. Bom descanso. Até mais, gente. Tá.